Oi, meus amores, bom dia. Vamos para a nossa segunda aula de história dessa semana. Vamos falar de economia. A gente sabe que o Brasil era um país agrário. Durante muitos anos, vários produtos receberam um grande destaque. Durante o primeiro reinado aí, passou-se pela crise da extração de ouro, né? Não tinha um produto principal que garantisse o desenvolvimento da economia do Brasil, mas agora estamos chegando no auge do café. Então, o café vai passar a ser o principal produto de comercialização e de exportação aqui no Brasil. Então, durante o segundo reinado, o café vai adquirir uma importância extraordinária, a economia brasileira vai crescer bastante e, inclusive, vamos quase chegar aí, daqui a pouquinho, no processo de abolição dos escravos e também da vinda de imigrantes para o Brasil para substituir essa mão de obra escrava. Tudo envolvendo, obviamente, as fazendas de café. Vamos pegar a página 34, de onde nós paramos da última vez. E vamos começar a falar, então, sobre esse importante produto. Página 34. Vamos grifar? O café foi o principal produto da economia brasileira durante o segundo reinado. Sua cultura iniciou-se na região do Vale do Paraíba. Puxa uma flechinha aí para fora e anota. O Vale do Paraíba é uma área ali próxima ao estado do Rio de Janeiro, entre as províncias do Rio e São Paulo. Já está escrito aqui, tá? Posteriormente, se estendendo para o oeste paulista. No Vale do Paraíba, a cafeicultura foi marcada pela utilização de mão de obra escrava e pelo uso de técnicas bem predatórias. Estas foram responsáveis por acabar com a fertilidade do solo, causando um rápido esgotamento da cultura nessa região. Vamos lá. Os fazendeiros que estavam localizados no Vale do Paraíba tinham uma mentalidade muito fechada. Então, qual é a ideia deles? Eu vou aproveitar essa terra o máximo que eu puder, quando ela já não gerar mais frutos, né, não estiver prosperando mais, a gente vê o que a gente faz. Então, eles usavam mão de obra escrava, eles não tinham nenhum tipo de técnica mais avançada de adubação do solo, para proteger o solo, que você sabe, quanto mais você planta, colhe, aquela terra vai ficando improdutiva. Eles não tinham nenhum tipo de técnica muito avançada, não. Eram profissionais bem rudimentares. Utilizavam ferramentas simples, não adubavam o solo, enfim. Então, depois de anos plantando, colhendo, esse solo começou a dar sinais de esgotamento. Já não gerava mais a mesma produção que gerava no início. Muitos fazendeiros, então, que viviam nessa região, abandonaram essas terras e foram migrando para outros lugares à procura de terras mais férteis. Foi, inclusive, nessas andanças que Moqui foi descoberto, que alguns fazendeiros vindos do Vale do Paraíba se alojaram aqui, porque aqui encontraram um local adequado ao cultivo do café. Muitos desses fazendeiros foram mais para a direção oeste de São Paulo e lá começaram a perceber que não adiantava ter a mesma postura que eles tiveram lá no Vale do Paraíba, senão aquela terra iria esgotar rapidamente do mesmo jeito que esgotou lá atrás. Então, ali no oeste paulista, passaram a ter um tratamento com o solo, cuidar da adubação e também passaram a substituir em muitas fazendas a mão de obra escrava pela mão de obra livre, assalariada. Eles acreditavam que eles trabalhavam com mais boa vontade quando recebiam um salário. Então, ali no oeste paulista, principalmente, foi aonde o café teve o seu grande boom de progresso, de desenvolvimento, de grande produção, porque ali os fazendeiros realmente passaram a ter uma mentalidade diferente. Então isso contribuiu para que as nossas exportações crescessem muito. São Paulo passou a ter uma importância muito grande por conta dessa intensa produção de café, principalmente na parte oeste de São Paulo. Vamos para o segundo parágrafo. No oeste paulista, por sua vez, a produção do café assentou-se em outras bases.
como a mão de obra imigrante, que aos poucos foram substituindo a mão de obra escrava. Além disso, os fazendeiros da região introduziram técnicas de beneficiamento do produto, como sua torrefação, passaram a torrar o café, o que agregava valor à produção e permitia que o café fosse vendido por um preço mais alto, gerando assim lucros ainda maiores. Então aqui nós temos um gráfico mostrando a expansão da lavoura cafeeira no interior de São Paulo. Então aqui nós estamos vendo como que ao longo dos anos, nós temos o Vale do Paraíba bem aqui no cantinho do mapa, como que foi se expandindo essas lavouras cafeeiras em todo o estado de São Paulo. Vamos grifar comigo lá embaixo. Na região do Oeste Paulista, formou-se uma elite cafeeira cujas características eram muito diferentes das da elite rural do restante do Brasil. Assim, informada sobre o desenvolvimento da industrialização no exterior, ela entendia que a economia brasileira só podia se desenvolver se passasse por um processo de modernização e de infraestrutura. Esses grandes fazendeiros de café, principalmente do estado de São Paulo, que foi onde teve uma importância ainda maior, eles passaram a investir muito em infraestrutura. Eles entendiam que o Brasil só ia ser um país moderno, rico, próspero, se eles investissem nisso. Então, muitos fazendeiros, do próprio bolso, do seu próprio dinheiro, passaram a investir em abertura de estradas, em construções de linhas férreas, construíam bondinhos, água encanada, iluminação pública, muitos benefícios que São Paulo e outros estados brasileiros alcançaram nesse período foram graças a esses fazendeiros. O próprio governo, às vezes, abria mão dessa responsabilidade, que a gente sabe que é um compromisso dos políticos fazerem isso, para permitir que esses fazendeiros fizessem isso. Então, esses famosos ricaços do café, os barões, os condes, eles compravam até títulos de nobreza, na época era muito chique, passaram a fazer muitos investimentos na infraestrutura do Brasil com o dinheiro proveniente do café. As primeiras indústrias vão começar a chegar no Brasil logo mais por conta desse lucro do café. Página 35. Diante desse quadro econômico, com o objetivo de incentivar a indústria nacional, o governo criou em 1844 a tarifa Alves Branco. O objetivo era aumentar a arrecadação fiscal com o aumento do imposto cobrado sobre produtos industrializados estrangeiros. Então, para incentivar a indústria brasileira, o governo aumentou o imposto em cima de produtos internacionais, para que eles chegassem aqui por um preço mais caro e os brasileiros fossem forçados a comprar mercadorias produzidas aqui. Era um incentivo que o governo deu para poder alavancar a industrialização brasileira. No século XIX, a economia brasileira foi predominantemente agrícola e voltada para o mercado externo. Entretanto, no segundo reinado, ocorreu esse surto de industrialização, a chegada das primeiras indústrias, com o surgimento de um considerável número de estabelecimentos comerciais, de fábricas, principalmente em São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Foram as cidades que receberam esse boom mais rapidamente. Vamos grifar só um trechinho do quadradinho verdinho comigo. Na primeira metade do século XIX, eram de fundamental importância as tropas de muares para o transporte de grãos até o litoral. As dificuldades que antes tiveram os mineradores, tinham agora os lavradores de café, porque entre eles e os portos de embarque, as fazendas e a corte, havia serras e seus íngremes caminhos. Então aqui ele vem trazendo um destaque para a importância do gado durante o período do café também, para que fizesse o transporte das sacas de café da fazenda até os portos, para que do porto fosse colocado no navio e aí sim vendido para toda a Europa. Bom, agora você vai fazer esse exercício da aba Organize as Ideias
Bem rapidinho, só você relacionar Vale do Paraíba ou Oeste Paulista. E eu quero que você faça uma pesquisa lá embaixo, falando sobre esses 3 tópicos, sobre o Barão de Mauá, que foi um desses fazendeiros muito famosos que também passaram a investir na industrialização do Brasil. É muito importante saber sobre a história dele, então eu quero que vocês façam essa pesquisa também, tá bom? Beijos, a gente volta na próxima aula. Tchau, tchau!